Eis que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Será? Olá, seja bem-vindo, bem-vindo. Antes de eu dar recados de falar sobre o que é o canal, calma, não é sobre política. Este vídeo não é sobre política. Sequestraram esse ensinamento da frase inicial, mas ele não é sobre política, ele não é circunstancial, ele não está contido no tempo. Até mesmo por isso que ele sobrevive 2000 anos depois de ser proferido pelo mestre que proferiu, sendo absolutamente atual, sendo atualíssimo para todos nós, porque é uma verdade eterna, é do espírito humano, é uma verdade incontestável. Não tem a ver com o nosso contexto político, surpreendentemente. Então você, bolsominion, você petista, você indefinido, fica calmo porque o vídeo não é sobre nada disso. Ufa! Respira fundo que nós vamos tratar de algo muito mais profundo que é sobre consciência humana. Cutil aqui, ó. Chupa o ar, cospe o ar. Isso. Agora vamos lá, vamos falar sério. Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal. Aqui nós falamos de evolução de si, de consciência, de transformação, de autoconhecimento, de meditação e de ferramentas que nos fazem despertar. Se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, deixa seu joinha, o seu desjoinha, um comentário no comentário de um amigo, comentário próprio. Manda esse vídeo pro teu Telegram, pro teu Instagram, pro teu Twitter, TikTok, Facebook, etc, etc. E vamos fortalecer a nossa Sangha Online. Aliás, se você quer saber mais sobre a nossa Sangha Online, sobre os cursos do Instituto Revolução de Si, sobre as atividades que a gente pratica, sobre os caminhos que a gente propõe, até porque todo mundo fica: ai, Guilherme, qual é o caminho? Me mostra como fazer. Qual é a meditação? eu tenho uma escola disso, eu tenho uma Sangha para isso. Eu não, nós temos uma Sangha para isso. Mas se você quiser participar, se você tiver afim, você vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda, tanto na nossa Sangha Online lá no Telegram, como nos nossos cursos online no Instituto, nos nossos cursos presenciais quando a gente voltar e tudo mais. Vamos ao nosso tema. Não é de hoje que a gente gosta de usar essa poderosíssima frase de efeito: e conhecereis a verdade vos libertará, porque ela é impactante, profunda, sólida e verdadeira. Ela fala o espírito humano, ela é um instrumento, é uma instrução técnica para a nossa transformação. Ela não está falando da verdade sobre os pontos de vista, sobre se sua tia Cotinha foi a pessoa que comeu aquele arroz doce que sumiu da geladeira da tua mãe. Não é a verdade sobre se o cachorro é quem roeu o sofá, ou a verdade sobre, sei lá, se a terra é redonda ou ela é plana. Ela é redonda. Ou se vacina funciona. Não são sobre essas verdades que nos libertam. É verdade. Quer dizer, às vezes não. É claro que num plano relativo, as verdades relativas nos libertam dos grilhões das nossas ignorâncias. Mas a verdade a qual ele se referiu, suponho eu, serve para qualquer um de nós, religioso ou não, né? Devoto ou ateu, buscador ou não. Fala de uma verdade essencial. Quem é você, afinal de contas? Não sei. E é por isso da questão do será lá no começo do vídeo. Eu já gravei um vídeo lá na Amazônia, inclusive, esse daqui, falando que eu achava uma sacanagem essa frase ter sido sequestrada por políticos de qualquer espectro, porque isso não é uma frase que deva estar na boca de um político, porque um político é, por obrigação, um cara que vai manipular a verdade, seja você de qual espectro político você queira ser, tá? Até mesmo aqueles pelos quais eu tenho maior consideração pelas ideias, até aqueles que eu falo assim, putz, esse cara tem talvez um projeto, uma ideia. Eu sou bastante lúcido em acreditar que políticos manipulam a verdade. Sim. Assim como a galera do marketing, desculpa, o pessoal da publicidade, ela tá mudando bastante, mas é isso, né? Eu acho uma judiação essa frase ser sequestrada pelos contextos profanos, porque a gente se exime, a gente se subtrai de considerar o significado mais profundo dessa frase. A verdade que nos liberta, ela é também apavorante. É por isso que eu falei, a verdade vos libertará? Será? Será que a gente tem condição de lidar com as verdades mais profundas de nós mesmos? Será que a gente tem condição de lidar com as mentiras que nós nos contamos todos os dias? Será que você consegue se sustentar de pé se perceber que é o construtor das narrativas que reproduzem sofrimento e miséria interna em você? Eu não estou falando de coachismo, eu não estou falando de prosperidade a partir de pensamento positivo, não é isso. Eu estou falando dessa implacável lucidez de observar-se a si mesmo e perceber que há padrões mentais
que você não tem culpa de ter construído. Sim, a sociedade, a sua criação, sua língua, etc e tal. Tudo isso produziu isso em você, beleza. Mas você está sofrendo porque você está agrilhoado, preso, enjaulado nesses padrões. Para sair disso, você tem que reconhecer que é você que está se mantendo aí. Que merda, hein? Sabia não? Será que você tem condição de fazer isso? Será que nós temos condição de lidar com essa implacável franqueza das coisas? Existe um monte de coisa pra gente dar conta disso, sabe? No caminho. A gente precisa de bons amigos. Na verdade, acho que se tem algo que nos faz ficar de face a face com a verdade e saber lidar com ela, é ter amigos verdadeiros. Uma sangha, uma sampradaya, um grupo de pessoas com os quais a gente possa confiar a partir dos mesmos ideais, a partir dos mesmos propósitos e das mesmas buscas. Claro que vocês têm que reavaliar esses propósitos, ideais e buscas constantemente para eles não se tornarem viciados, moralistas, não é? Deturpados. Porque em algum grau todo idealista, até os mais loucos e perigosos, em algum grau lunático, queriam o bem da sociedade, do mundo, etc e tal. Mas é essencial ter amigos. É o que o Yogananda chama de amigos espirituais. Amizade divina ele chama, né? Essa amizade divina, diferente da amizade corriqueira, de você ir pro bar e dar umas risadas e tomar umas cervejas, que é legal, é importante. A amizade divina, ela não é condescendente, ela é aquela que te puxa a orelha, é aquela que te sacode, é aquela que te levanta, é aquela que busca os mesmos ideais, é aquela que não se abstém de dizer aquilo que é correto, de buscar aquilo que é correto. É aquele amigo que está do seu lado para qualquer coisa, inclusive para te dizer: ô, acorda, cara, você está fazendo tudo errado. Então é fundamental que a gente tenha esse tipo de gente para lidar com essas verdades. Mas esse tipo de relação, se você não está maduro o suficiente, se você não está terapeutizado, se não está meditando bastante, se não tem observância das suas condições emocionais, se você não tiver bastante autonomia por sobre isso, a gente acaba machucando e sendo machucados pelas nossas amizades mais sinceras, porque a gente não sabe lidar com elas. Por isso que eu falei, será que a verdade liberta? Porque tem gente que não está preparado para essas verdades. Meu baba falou isso uma vez, né? Eu falei, tá bem, nós temos um compromisso com a veracidade, né? Com satya, com sermos honestos o tempo todo. Mas tem certas verdades que a gente não pode contar para as pessoas, né? Daquela forma. O que eu faço? Ele disse, não é óbvio? Fique em silêncio. Há momentos em que o silêncio é mais libertador e veraz do que sair falando. Porque tem certas verdades que podem machucar mais do que libertar. Há momentos para certas verdades. Tem uma frase que é atribuída ao André Luiz e que eu nunca me esqueci, é muito bonita, e diz assim: se você acredita que franqueza rude serve para algum bem, experimente jogar água fervendo em uma planta e observar o que acontece. Quer dizer, o que é franqueza rude? É aquela pessoa que diz, eu falo mesmo tudo que eu penso, eu não me importo com o que as pessoas vão pensar. Então, primeiro, se você está pronto para julgar, espere ser julgado. O homem lá, 2000 anos, falou isso também. Ele não disse para você, não julgue, ponto final. Ele disse, olha, não julgue para não ser julgado, porque você vai ser julgado com o mesmo critério. Então, bonitão, pau que bate em Chico também bate em Francisco. Você está aí sendo o todo portador da verdade, apontando o dedo para todo mundo. Então, saiba que as pessoas vão te cobrar as mesmas coisas. Então, falando sobre a frase do André Luiz, né? Se você acha que franqueza rude serve para algum bem, experimente jogar água fervendo numa planta e ver o que acontece. Água é o que a planta precisa para sobreviver, assim como nós precisamos de verdade para sobreviver, nos libertar, acordar e tudo mais. Mas a água tem muitas formas de estar, né? Ela pode estar fresca, ela pode estar fria, ela pode estar gelada, ela pode estar fervendo, ela pode... Então, a água é o que a planta precisa para sobreviver. Ela está na forma como a planta consegue receber para se nutrir? Ou aquilo que é essencialmente o que a planta precisa para sobreviver, agora é absolutamente perigoso e mortal até para ela, porque está numa forma com a qual ela não consegue receber? É sobre isso. É sobre a forma como a verdade aparece. É sobre a forma como você busca a verdade, é sobre a forma como você encara a verdade, é sobre a forma como você lida com a verdade, é a forma como você se amadurece a cada vez que você se encontra com a verdade. Vê como isso não tem nada a ver com política? Vê como isso não tem nada a ver com o nosso momento atual e ao mesmo tempo tem tudo a ver com política e tem tudo a ver com o nosso momento atual e tem tudo a ver com você. Sabe por quê? Porque é do humano. É intrinsecamente do humano, então abrange todas as dimensões de quem nós somos, de quem nós pensamos ser, de quem nós mostramos para a sociedade. Então, quer dizer,
para me tornar maduro para essa verdade, além de aprender a lidar com as formas da verdade, aprender a ter amigos divinos, né? Amigos espirituais, espíritos de essência aqui, não amigo astral, enfim. Além disso, eu preciso fazer um trabalho de amadurecimento. Minha terapeuta, quando eu fiz terapia, foi um momento muito transformador, importante, revelador para mim, ela sempre dizia isso, né? Que ela me atendia porque ela via em mim, pelo menos, vontade de me transformar. E que autoconhecimento não era para quem queria, era para quem podia. Autoconhecimento não é para quem quer, é para quem pode. Parece horrível e elitista, né? Ela não estava falando sobre pagar. Ela não estava falando sobre preço. Ela estava falando sobre vontade de lidar com a verdade. Porque dói, demora e dá trabalho. O pior slogan de todos os tempos, mas é verdade. Revolução de si, dói, demora e dá trabalho. Lidar com a verdade que liberta dói, demora e dá trabalho, porque você vai perceber que você insiste repetitivo e cansativamente nos mesmos modelos de pensamento, nos mesmos padrões emocionais, no mesmo jeito reativo, mimado e mesquinho de lidar com o mundo com o qual você se acostumou a lidar desde sempre. E quebrar com esses padrões é lidar com essa verdade mais profunda de si mesmo. Olha, você não é o centro do universo. Olha, o universo não gira em volta do seu umbigo. Olha, você não é tão especial assim, floquinho de milho crocante numa caixa de sucrilhos, como você imaginou que você fosse. Essas são verdades incômodas, indigestas, mas que nos libertam para novos estágios de percepção. Eu estava falando disso na nossa Sangha Online, se você quiser conferir mais, dá uma olhada lá. Porque um dos membros perguntou assim, como é que a gente faz para não perder, né, o encantamento com a realidade? Como é que a gente faz para não perder a boa vontade com o mundo cada vez que a gente tem uma nova descoberta e se desencanta com as coisas? Cada vez que a gente tem um insight, cada vez que a gente percebe como o mundo é, a gente fica mais decepcionado com ele. Eu disse, olha, tem duas coisas. Em primeiro lugar, é como quando a gente está crescendo. Dói quando cresce osso, dói quando cresce dente, mas é necessário. Dor é processo inevitável da vida, mas é benéfico. Dor é diferente de sofrimento. Eu escrevi sobre isso no nosso livro, A Revolução de Se Desperte Já, dá uma olhada, tem um capítulo inteiro sobre isso. Diferença entre Dukkha e Klesha. Ah, Guilherme, não entendi o que é isso. Lê o livro. Diferença entre dor e sofrimento. Eu também falei nessa pergunta para ele, como eu não me decepciono com o mundo cada vez que eu amadureço mais? Eu tenho que lembrar que esses amadurecimentos me dão possibilidade de uma percepção nova. É horrível quando a gente descobre que o Papai Noel não existe. Se você foi alimentado com essa crença, tenho certeza que quando você soube que ele não existia, doeu. Mas isso te permitiu quebrar com um certo padrão de consciência, com um certo jeito de enxergar a vida e o mundo, que era insuficiente. E que te deu possibilidade de ver o mundo de uma forma nova. É assim como quando os insetos, os répteis, né, têm que fazer a muda. Eles já não cabem mais dentro de si mesmos. Aquela carapaça que antes lhes protegia, que antes lhes dava, né, segurança, mobilidade, não cabe mais, não dá mais, eles não cabem mais dentro de si mesmos, então eles se arrebentam, se rompem de si para se tornarem coisas novas. Então, cada vez que a gente cresce, a gente pode sim, nessa vulnerabilidade da descoberta de que o mundo não é tão açucarado quanto eu imaginava, achar que o mundo é só amargura e tristeza. Ou você pode ter esperança em algo muito mais profundo e lúcido, de que a cada descoberta nova eu chego mais perto da essencialidade de quem eu sou de fato, e esse quem eu sou de fato me leva para um lugar de autoconhecimento, de compaixão, de sabedoria, de alegria, de amor, tão abundante, que aí eu posso chamar isso de fato de verdadeira felicidade duradoura. E aí, crescer passa a não ser mais doloroso. Dói, como quando a gente faz exercício, mas se torna prazeroso. A gente precisa criar essa dimensão de percepção nova em relação às coisas. A gente precisa criar essa percepção nova em relação ao mundo e a nós mesmos para podermos lidar com essas verdades de modo que elas nos transformem e não nos engessem, e não nos alejem. Nesse sentido, as verdades libertam. Do contrário, elas nos traumatizam. Se eu não estiver pronto, maduro, para romper minha casca, é a mesma coisa de você tentar arrancar a borboleta do casulo antes da hora. Ela está ali se debatendo e você fica angustiado de ver que ela está ali sofrendo naquele processo. Você fala, ai, coitada da borboleta, deixa eu te tirar daí. E ela cai morta porque ela não está pronta.
Então, cada um de nós tem o seu momento de amadurecer. Cada um de nós tem o seu momento de lidar com a verdade. E sim, é lamentável, porque algumas das pessoas que a gente mais ama, que a gente mais quer bem, demoram pra caceta pra crescer. Demoram demais pra despertar, demoram demais pra amadurecer. Mas elas demoram demais para amadurecer e crescer em certos aspectos que você está enxergando, e muito provavelmente você também demora em várias outras que essas mesmas pessoas enxergam em você. E esse é o lance da gente poder se ajudar mutuamente, se apoiar mutuamente e dizer: eu tô aqui, conta comigo, vem comigo. Mas não querer romper o casulo da pessoa, não querer tirá-la de lá antes da hora. Saber lidar com as suas verdades que libertam tem a ver também com isso. E saber deixar o outro lidar com as verdades dele que libertam a ele, a ela também em seus momentos. Tá bom? Até mais. Gostou desse vídeo? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações, clicar no joinha, deixar seu comentário, sua sugestão, sua crítica, seu elogio, seu comentário, seu apoio, etc e tal. Esse trabalho pode crescer na medida em que pessoas que acreditam nele o espalhem. Então pega esse link, manda para os teus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é lugar que você acha que ele possa fazer a diferença. A gente se vê no próximo vídeo.